Pessoal, bom dia. Graça e paz a todos. Vamos dar prosseguimento no nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos no capítulo 11. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Abre aí as Bíblias de vocês. Vamos cumprir mais um capítulo no nosso estudo. Vamos orar primeiro? Fecha os olhos aí. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Que teu Espírito Santo continue a nos guiar, a nos dirigir, e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a ti. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos colocar alguns versículos para a gente poder fazer a introdução. Amém. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, vi um vaso como um grande lençol atado pelas quatro pontas que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais na terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Amém. Tá bom. Vamos prosseguir. Atos capítulo 11. Creio que todos participaram da aula passada. Hoje nós vamos à repercussão da conciliação dos judeus com os gentios, né? Então, a partir do momento que os judeus e os gentios estão conciliados, né, estão juntos, vamos ver o que vai acontecer, qual será a repercussão disso, considerando que isso não era uma coisa normal, né? Porque dentro da lei judaica, os gentios eram considerados como impuros. Vamos para o versículo 1? Diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então essa coisa chegou lá. Essa informação chegou na Judéia de que agora os gentios estão participando dessa comunidade judaica, estão juntos, né? Então o Pedro agora tem uma nova missão. Pedro tem uma missão dificílima, que é explicar, né, para a igreja local o que Deus fez. Lembram disso? Na semana passada a gente esmiuçou isso bastante. Então a missão do Pedro agora é explicar para a igreja como Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Para que eles possam entender que agora Deus expandiu o plano dele a partir da morte de Cristo, e agora os gentios também têm direito à salvação e fazem parte da família de Deus. Amém, né? Vamos para o versículo 2 e 3. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele. Aqui é uma discussão, ó. Disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então esse era o ponto mais importante para os judeus. Eles consideravam os gentios não circuncidados, e não eram mesmo, né? Por isso há uma discussão lógica, né? Porque afinal esses judeus que estão em Jerusalém, eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles não sabiam na íntegra por que os judeus agora estão conciliados com os gentios. Por quê? Por que a gente nunca se sentou com esse povo e agora estamos unidos? E aí o Pedro sobe para poder explicar, só que eles começam a fazer uma discussão sobre isso.
E olha o que diz o versículo 3. Eles não vão fazer uma pergunta, vão fazer uma afirmação, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. É uma afirmação, não é uma pergunta. Eles só têm isso na cabeça, os religiosos judeus. Eles estão dizendo: vocês entraram na casa de homens incircuncisos e vocês comeram com eles. Então eles não estão preocupados aqui com o que Deus disse, eles não estão preocupados com o direcionamento do Espírito Santo que foi dado por Pedro. Nada disso eles estão preocupados que os judeus se sentaram a comer com os gentios. Essa é a preocupação. Às vezes as pessoas elas estão preocupadas mais com a religião ou com a doutrina do que com aquilo que Deus está fazendo. Não é verdade? Isso é muito comum dentro da igreja ainda. Você ficar se preocupando com porque a regra é essa, a regra é aquilo outro, né? Tem que ser assim, isso que manda a doutrina da gente. Então tem os protetores de doutrina dentro das igrejas, né? Graças a Deus que aqui na igreja metodista não tem essas coisas, né? Porque nada pior do que tem os guardiões, né? Das regras da igreja. Então eles ficam assim, céu da regra, né? Céu da regra, então como é que vai ser, pastor? Como é que vai ser, pastor? Então, assim, uma igreja renovada, acho que essa é a lição principal desse capítulo, uma igreja que se move no Espírito, ela tem que entender que tem coisa que não tem explicação. Entendeu? Vocês viram aqui. Até então a lei judaica dizia que não podia sentar com gentios, porque eles eram considerados impuros. Mas depois da morte de Cristo, isso mudou. Então esse é o problema, a gente acha que Deus está congelado e que vai ser sempre a mesma coisa. Não é assim, né? Nós temos que entender que Deus é um Deus que se move, né? Se move de maneira que a gente não entende. Você tem que acompanhar os ventos de Deus. Também, só para reforçar isso aí que eu estou falando para vocês, a igreja que se move no Espírito, ela tem que confiar na autoridade profética, certo? Então tem coisas que vocês vão falar assim, mas por que o pastor fez isso? Entendeu? Então existem níveis de entendimento que vocês não vão alcançar, certo? Isso tem que ser respeitado. Existem níveis de entendimento que as ovelhas não entendem, só o pastor entende. Às vezes você chega uma pessoa na igreja, aí você fala assim: por que o pastor perdoou fulano? E por que fulano hoje está sendo aceito na igreja, mesmo que esse fulano fez um monte de coisa errada aí, e agora o pastor está dando oportunidade? Não tem essas coisas? Você imagina você viver numa comunidade onde todo mundo fica fiscalizando o que pastor faz? Como é que esse cara vai liderar espiritualmente? É igual a comunidade que é muito tradicional, né? O cara fica 3 meses sem vir na igreja porque ele é membro da igreja, né? Ele é membro, né? Ele não vem na igreja, mas ele é membro da igreja. E aí, quando vai voltar para comprar o ar-condicionado, né? Até piada, né? Vou comprar. Aí o irmão lá de trás tem 3 meses que vem na igreja e levanta a mão. Eu não concordo. Aí o outro fala: eu também não concordo. Eu também não concordo. Eu imagino como é que é ser gestor de uma igreja onde você tem que ficar dizendo até o cafezinho que você vai comprar para a igreja. Como é que você lidera a igreja? Rapaz, se eu não puder confiar num pastor, eu saio da igreja. Eu sou assim. Se eu tiver numa igreja que um pastor, eu sou desconfiado dele, eu não fico na igreja, não. Ou eu confio nele, eu não fico, não. Não dá para você conviver com uma liderança, tem que ficar vigiando o tempo todo. Tem gente que é assim, né? Está errado o pastor também, que é um brecha aberta e todo mundo fica vigiando. Então, assim, é muito difícil liderar, cara. É uma igreja que é liderada a partir do pensamento de um monte de gente. Gente que às vezes não tem nem compromisso com a igreja. O cara está votando. Como é que você faz? Está decidindo a sua vida. Decidindo a vida do Jorge, dos Sóstenes, dos caras que nem pisam na igreja. Então, esse negócio
a gente tem que acabar com esse negócio. Ou a gente confia no que Deus está fazendo, né? Lógico, tem coisas que são importantes, né? Não dá para você tomar decisões grandes assim sem comunicar para a igreja, mas a gente tem que confiar no que está acontecendo. Você sabe que o profeta, o homem de Deus, uma mulher de Deus, o líder, eu vou dizer para vocês uma coisa, ele carrega o peso do coração de Deus. Você pode perceber que a liderança espiritual, ele carrega todos os sentimentos de Deus. Por quê? Porque o que Deus quer falar passa por quem está aqui na frente. Deus usa os profetas. Vocês acham que Jeremias, as lamentações de Jeremias, é a lamentação de quem? É do Jeremias mesmo? O que vocês acham? Lamentações de Jeremias é a lamentação de Deus. Sabe? É Deus que está falando ali. Todas as vezes você vê um profeta, ele vai dizer, assim diz o Senhor. É porque Deus está usando ele. Então, é o que Deus está sentindo, o cara está carregando. É fácil carregar o peso do coração de Deus? Quem é que aguenta a gente? O homem aguenta a gente? Não aguenta. Quem aguenta a gente é Deus. Por isso que pastor às vezes aguenta pessoas, porque Deus está fazendo ele aguentar. Então, liderança espiritual carrega o peso do coração de Deus. Você vê os profetas, Oséias teve que casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Lembra disso na passagem bíblica? Mas por quê? Porque Deus estava se sentindo traído também. Ele estava dizendo assim, ó, do mesmo jeito que vocês estão vendo aí, vocês estão se relacionando com outros deuses, vocês estão idolatrando, né, atrás de idolatria, eu me sinto dessa forma, como um marido traído. E aí Deus fez Oséias casar com a prostituta para ele sentir o que é ser traído. Da mesma forma como Deus era traído, Oséias se sentiu traído. Aí ele podia pregar. Aí ele pregava com autoridade, porque o peso do coração de Deus estava nele. Entende o que eu estou falando? Olha os profetas da Jeremias, os profetas Ezequiel. Olha o Jeremias como teve que usar um cinto. Lembra da história ou não? Um cinto podre. Deus falou, pega um cinto, porque cinto era um símbolo de status, né? Status de poder, um cinto. Aí Deus falou, pega um cinto, até aí tudo bem, agora pega o cinto, coloca na fenda de uma rocha e deixa ele apodrecer lá, cinto de couro, até ficar podre. Depois você coloca na cintura e sai andando pelo meio da rua. Aí o profeta, mas como assim? Exatamente, você vai se sentir como eu me sinto, carregando uma nação podre em mim. E ele andava na rua com um cinto podre, tendo os mesmos sentimentos de Deus, carregando uma nação estragada. Entendeu? Então assim, é muito complexo esse negócio. Então uma igreja que vive a partir da disciplina do Espírito Santo, ela tem outras compreensões. Agora, quem vive numa organização social é diferente, tá? Então a gente está aqui assim, a gente programa uma coisa. A escola bíblica dominical vai ser assim, não dá para programar. Às vezes se Deus tocar um fogo na gente aqui, sai todo mundo pulando igual pipoca aqui. Como é que faz? Ah, pastor, mas aí não pode. Quem disse para você que não pode? Quem diz para você que não pode? Em Pentecostes os caras nunca tiveram aquela experiência. Estavam reunidos ali, todo mundo, né? Todo mundo de unidade, e de repente veio um vento, um som como de um vento sobre eles. E aí? E o mover foi tão poderoso que as pessoas lá fora falaram que eles estavam todos bêbados. Como é que é um cara bêbado? E percebe? Então dá para você andar com Deus e continuar com a mentalidade atrasada e achar que você pode controlar o sistema? Não dá, irmão. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente confia ou senão a gente vai para casa. É assim que tem que funcionar. E às vezes até o não de uma liderança é direcionamento de Deus. Às vezes as pessoas me ligam, falam assim comigo: ô pastor, eu queria falar com o senhor. Aí acontece um problema, eu não consigo falar com a pessoa. Aí eu chego no culto de domingo aqui, a pessoa olha para mim com a cara feia. E aí você tem que respeitar o que você sente. Líder espiritual tem que respeitar você, porque Deus, ele move de forma, a gente se move involuntariamente. Às vezes acontece um monte de coisa, você não consegue falar com a pessoa, mas era o que Deus queria. Que naquele momento você não falasse com aquela pessoa, era para falar em outro momento, entendeu? Então liderar espiritualmente é umas coisas que você não entende, você não dá vontade. Por isso quando eu não estou com vontade eu não faço. Não tem esse negócio?
Às vezes o cara fala assim, você tem que fazer tal coisa em tal lugar. Você tem que pregar em tal lugar. A pessoa fala, pastor, vem pregar aqui. Eu não sinto. Entendeu? Não dá aquele ranço assim, não tem aquele negócio? Aí eu falo, eu não vou pregar. Aí eles perguntam, mas por que não? Eu falei, por que não? Mas tem explicação? Não sinto. Aí você fala, não, mas aí, entende? Porque não tem que ser. Não pode ser feito, não tem que ser aquele momento. Tem gente que você vai falar uma palavra aqui na igreja, a pessoa chegou na igreja e sentou lá atrás. Aí o pastor, naquele momento que o cara entrou, você deu uma palavra, pum. O cara que não pegou o contexto, ele vai ficar ofendido. Ele levanta, vai embora, e não volta nunca mais. Aí você fala assim, poxa, mas pastor, o cara foi embora. Ele não tinha que ficar, ele só tinha que ouvir aquele momento. Ele só veio aqui para ser réu de juízo. Ele veio para Deus falar com ele. Depois ele vai ser sujeito a juízo de Deus, porque Deus não pode fazer nada sem revelar antes. Então o cara senta ali para ouvir a palavra. Daqui a pouco ele sai lá fora e não aceita o que Deus falou. Não volta nunca mais aqui. Não entende isso? Percebeu que não dá para a gente controlar o que Deus faz? Então por isso, ou a gente está dentro de um sistema que a gente acredita no que está acontecendo, ou a gente não consegue fazer mais nada. É igual às vezes eu estou conversando com as pessoas, me perguntam as coisas, falam, pastor, mas, irmão, se eu com 20 anos de relacionamento com você, você não me conhece, então com meia hora eu não vou conseguir provar. Pode seguir seu caminho. Não tem como. É igual o Luiz Alberto, criado comigo desde garoto. Se ele duvidar da minha conduta, eu com 10 minutos eu não consigo provar mais não. Compreendeu? Então eu sou um cara lógico. É assim que tem que funcionar as coisas. Ou você, se o tempo que a gente anda junto não foi suficiente para você confiar em mim, eu vou conseguir fazer isso com 5 minutos? Não vou nem tentar. Percebe? Então assim, o tempo, dá tempo para você conhecer as pessoas, quem elas são. Entendeu o que eu estou falando? Então temos que confiar no que Deus está fazendo, que às vezes vai além daquilo que a gente está entendendo. Por isso que aqui estão discutindo com Pedro, a respeito por que eles estão conciliados com os gentios. E eles disseram, podia perguntar assim, Deus falou alguma coisa para vocês, vocês estão fazendo isso? Aconteceu alguma coisa? E aconteceu, né? Mas eles não estão falando isso, estão dizendo o seguinte, vocês entraram na casa de homens incircuncisos, que chamar de incircunciso é chamar no sentido pejorativo. Lembra lá quando o Davi chamou o gigante de incircunciso? Está xingando o cara. Então vocês entraram na casa de homens incircuncisos e comeram com eles, afirmaram. Eles estão preocupados com as regras, mas não querem nem saber o que Deus está fazendo. O que Deus faz, né? Sigamos, versículo 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Por que por ordem? Ou seja, evento após evento, um evento após o outro. Ele começou lá do início a explicar para que eles pudessem entender. Vocês não estão entendendo. Vocês só estão entendendo que nós entramos na casa de gentios e comemos com eles. Vocês não entenderam o que aconteceu antes. E aí o Pedro tem a obrigação agora de explicar toda a história. Certo? Ele está dizendo. Começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, ok? Então vocês vão entender porque os gentios estão conciliados conosco. Tudo bem, gente? Versículos 5 a 9. Estando eu orando, ele está dizendo, na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Eu vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Deixa eu dar um ponto aqui para abrir um parênteses. Essas repetições bíblicas também que vocês podem perceber, isso tem a ver com a cultura judaica também. O judeu tem isso. Ele repete tudo integralmente. Ele gosta de fazer repetições. Não é como o nosso modelo ocidental, que a gente fala cortando volta, a gente fala meia palavra e quer que as pessoas entendam. Não. Eles são criteriosos nisso. Então eles falam uma coisa, quando vão falar de novo, eles falam ela todinha, não resume. Então tem um pouco da cultura judaica aqui dentro também, né? Considerando que o Pedro é um judeu. Então o texto está dizendo que, versículo 6, e pondo nele os olhos, eu considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu, e ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Ele está narrando do mesmo jeito,
Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Isso foi muito enfático, né? Semana passada, né? Ou de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, Senhor. Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu. A voz me respondeu do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Então Deus, Ele pode purificar. E a partir do momento que Deus purificou, deixou de ser imundo. Ok? Então não dá para a gente ficar colocando adjetivo nas coisas e nas pessoas. Ok? Então Deus, Ele pode mudar as pessoas. Deus pode mudar contextos. Então aquilo que era pode deixar de ser hoje. O que não era pode passar a ser. Porque Deus abençoou. Ok? Então a gente tem que respeitar os processos de construção de Deus. Às vezes não é do nosso jeito. Na maioria das vezes, né? Então o Pedro, ele está explicando que esse era um tempo novo. Novo. Ou seja, um tempo pós-cruz, onde Jesus reconciliaria outros povos a Ele. Certo? Parece que essa história é bem distante da gente, mas tem muito a ver com a gente também hoje, porque nós costumamos formar uma elite religiosa, espiritual, onde só nós somos, não é? Nós gostamos muito de ficar julgando os outros, eu não estou generalizando, tá? Mas a gente gosta muito de julgar as pessoas, dizer isso é, isso não é, isso é. Então assim, a gente não sabe, né? O que Deus fez na vida das pessoas. Então, o que não era pode passar a ser. Ok? Por isso que é muito comum você ver Deus fazendo coisas que vai escandalizar a igreja. Jesus mesmo se assentava com pecadores. Foi muito questionado por isso, né? Eu lembro não sei se o pastor Renato lembra disso, o testemunho do Morales, né? O filho dele parece que se envolveu, era um garoto que tocava na igreja, né? Ele é um pregador colombiano. O filho dele tocava na igreja e tal, menino bom. De repente o menino foi se envolver com droga e bebida, né? Aí esse garoto que era adorador foi para a rua, começou a usar droga e beber. E aí ficou lá. Aí Deus falou com ele para ele só orar pelo filho. E o filho chegava de madrugada em casa, né? Bêbado, drogado. Isso anos. Mas eu já tinha falado com o Morales que ele só permitiu aquilo porque o Morales estava pronto espiritualmente. Se Deus tivesse feito isso antes, o Morales não ia conseguir aguentar. Mas como o Morales era espiritualmente forte, naquele momento ele estava pronto para poder enfrentar aquela batalha. E ele foi orar. Eu orava todas as noites pelo filho, abraçava o filho, drogado. E isso foi anos, né? Aí chegou um tempo que o menino falou assim, depois das orações do pai, falou assim: pai, eu estou cansado dessa vida, eu quero voltar para a igreja. Aí ele levou ele para a igreja, chegou na igreja. Na hora, a igreja cheia de gente assim, né? E o menino, todo mundo sabia que o menino tinha aprontado todos, o menino bebia, o menino usava droga, mas naquele dia ele estava voltando para a igreja, sentou na igreja cheia. Aí o Espírito Santo foi no pastor da igreja e tocou no pastor e falou: bota ele lá em cima para tocar. Dá para entender isso? No pastor da igreja. Aí o Morales falou assim, o pastor falou assim: manda seu filho subir. Aí o Morales falou assim: não, mas meu filho, Deus mandou. Deus mandou. E a igreja? Deus mandou. Certo? E o menino subiu. E o menino tocou. O menino se reconciliou e está até hoje na presença de Deus. Já pensou se o sistema fala: não? Ok? Mais ou menos aqui. O sistema diz assim: não, não pode, tem que pegar e fazer um negócio. Gente, existe casos e casos. Entendeu o que eu falei? Existe casos e casos. Tem coisa que você não consegue segurar. E a mesma coisa aqui. O que Deus purificou, não dá para a gente dizer que é imundo. Então, se vocês querem ser uma igreja que se move no Espírito, uma igreja renovada,
pelo poder do Espírito Santo, uma igreja que confia no pentecostal de Deus, tá? No poder do Espírito Santo, vocês se desarmem, deixa a religião lá fora, tá certo? Talvez a gente tenha que botar uma placa ali fora, deixe a religião aqui fora. Se você entrar, não vai dar. Só para a gente entender o que Deus faz, senão a gente não consegue sair do lugar. Tudo bem? Versículo 10 e 11. E sucedeu isso por 3 vezes. Pedro continua contando. E tudo tornou a recolher-se ao céu, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Pedro está explicando que ele só fez isso, que eles acham estranho, porque essa foi uma determinação do Espírito Santo, ok? Ele sabia que a lei dizia para não fazer, e ele conhecia as regras do jogo, mas ele disse: eu sei que vocês acham estranho que nós nos assentemos com gentios, mas eu só fiz isso porque o Espírito Santo me ordenou. Essa é uma marca de um discípulo de Jesus, né? Ser guiado pelo Espírito Santo e não por si mesmo. Discípulo de Jesus é guiado pelo Espírito Santo e não por si mesmo. Essa é a marca dos discípulos de Jesus. Não dá para a gente dizer que tem que ser assim, né? Eu não faço. Não faz, hein? Não faz. Claro que faz. Versículo 13 e 14. Contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Versículo 15 e 16. Quando comecei a falar, percebe que ele está narrando na íntegra. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E aí ele vai fazer a conexão com eles do que eles experimentaram em Pentecostes, com aquilo que essas pessoas experimentaram. Aconteceu isso, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui ele conseguiu estabelecer a conexão com a mesma experiência que eles tiveram. Aí eles começaram a entender. Eles falaram: a gente lembra do que aconteceu com a gente quando nós recebemos o Espírito Santo. Versículo 17 e 18. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, lhes deu, né? Deu para eles o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Entenderam isso? Percebe? Como que eu posso ficar querendo travar o mover de Deus? Como é que eu posso ficar querendo defender valores e crenças de um sistema religioso onde Deus disse para fazer desse jeito? Como é que faz? Entende? Eu não posso, não tem como lutar com Deus. Vocês entenderam por que eu fiz isso? Ele está explicando, não? E aí o versículo 18 diz: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então o argumento do Pedro foi convincente, tá? Ele foi muito inteligente em fazer a conexão do que aconteceu no passado, explicando toda a história para eles, para respaldar a experiência que eles também tiveram com o Espírito Santo. Entenderam? Tranquilo? Versículos 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então tem uma turma aqui que ainda não tem coragem de pregar para outros povos. Eles só pregam só para os judeus. Eles ainda estão presos aqui nas regras do passado.
eles se recusam a pregar para os gentios, mesmo diante da revelação do Pedro, mesmo diante da experiência contada. O texto está dizendo que havia alguns discípulos que também foram dispersos na época de Estevão, vocês lembram? Que deveriam pregar para os outros povos, mas eles anunciaram a palavra somente aos judeus. Eles não iam mais além, não tinham coragem de seguir a determinação do Espírito Santo de continuar pregando e pregando também para os gentios, que eles também fariam parte da família de Deus. Versículo 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Aí tinha uma turma que tinha coragem. Tinha uma turma que tinha coragem de fazer a vontade do Espírito Santo e tinha outra que não tinha coragem. O versículo 20 mostra os que tiveram coragem de pregar para os gentios, confiando na determinação do Espírito Santo. Ok? Somente alguns deles tiveram coragem de obedecer à voz do Espírito Santo e ir mais além, além das fronteiras, né? Então, para você confiar no Espírito Santo, você tem que andar com o Espírito Santo. Para você expandir os seus limites, você vai ter que ter coragem de confiar no Espírito Santo, certo? Isso vai muito de saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você confia naquilo que você sente, certo? Todo mundo tem condição de saber quem é, ou não? Então você tem que saber se você pode confiar no que você sente ou não. O homem de Deus, se você tem consciência de que você anda com Deus, você está em comunhão com Deus, que você está fazendo o seu melhor, por que não confiar na sua intuição? Pode. Porque nem sempre você vai ter uma voz de Deus falando com você. Você acha que toda hora que você falar assim, ei Deus, aí Deus vai falar, faz isso. Ei Deus, isso aí é conversa, tá? Tem um monte de gente que fala, diz aí que fala com Deus, mas só anda no escuro. Está cheio de marca aí. Com a testa toda marcada, tanto da cabeçada. Não está falando com Deus. Não tem os falador com Deus? Eu queria falar com Deus igual esse povo fala. Eu queria. Eles falam, não, porque eu fui lá na padaria, Deus falou, pega esse pão. Aí eu fui sair da padaria, Deus falou, pega esse Uber. Aí eu fui, eu acho mal engraçado isso aí. O Moisés falou 3 vezes com Deus durante 40 anos. Interessante, né? É um fala-fala com Deus interessante. Aí você olha para a vida da pessoa e fala assim, meu irmão, você não está com cara de quem está andando com Deus, não está falando com Deus, não. Se estivesse andando e falando com Deus, você não estava nessa escuridão que você está, não. Você está muito confuso. Então, assim, Deus colocou um cérebro na nossa cabeça. Você tem dúvida? Deus colocou cérebro. Porque se não fosse para a gente usar o cérebro, a nossa cabeça vinha oca. Não é? Se Deus quisesse soldadinhos assim, né? Ele não colocava um cérebro na gente. Então nós não somos seres manipulados. Nós somos livres. E assim, Deus vai falar toda hora? Não. Não vem com essa. Porque se você ouvir a voz de Deus 100% toda hora, você vai ser a pessoa mais poderosa dessa terra, né? Pastor, mas eu não, às vezes é você mesmo que está sentindo, não é Deus não. Você está com vontade de fazer, você fala que é Deus, você faz e assina, bota o nome de Deus embaixo. Estou fazendo isso em nome de Jesus, não é nada, conversa sua. Eu fiz isso que Deus mandou nada, você estava com raiva, você foi lá e fez, é isso. Vamos parar de bobeira aqui, que não tem menino aqui não, tá certo? A verdade é só uma, a revelação de Deus se manifesta em momentos específicos, só você olhar para a Bíblia, né? Principalmente em momentos emergenciais. Então, quando é que o transcendental tem que acontecer? Quando o natural não dá conta. Olha para a Bíblia e veja quando Agar estava no deserto, ela recebeu uma botija de água, lembra disso? De Abraão,
para ir para o deserto com o filho, Ismael, e o texto diz que a água da botija acabou. Lembra não? Depois que a água da botija acabou, o que aconteceu? Deus fez o sobrenatural acontecer. E aí ela viu uma nascente de água de forma sobrenatural. Não é assim? É só olhar para a Bíblia. Quando o céu não está dando chuva, o texto é claro, os 3 anos de falta de chuva, de seca. Teve uma época que eles tiveram que depender só da chuva natural. Mas teve uma época que eles dependeram integralmente de Deus para viver no sobrenatural. Então assim, se você conversar com qualquer pessoa, não precisa ser nem crente, uma pessoa que pensa ou se propõe a pensar, ela vai saber o seguinte, claro, né? Não teria graça nenhuma, né? Se tudo que a gente for fazer, Deus tem que fazer para a gente. A vida não teria graça. Então o sobrenatural ele existe, mas é uma estratégia de Deus quando o natural não dá conta. Então, se Deus não conseguir falar com você de forma natural, você pode ter certeza que o sobrenatural vai abrir. Se você não encontrar suprimento nessa terra, naturalmente, ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Lembra do Elias que a nascente secou? Lembra? Ok? Secou ou não secou? E aí Deus falou, você vai que eu vou ter uma viúva que vai te sustentar. O seu natural acabou, então a viúva vai cuidar de você agora. E era uma viúva para cuidar e alimentar um profeta, isso era algo sobrenatural. Que viúva não tem nada, né, naquela época. Entende? E aí é muito simples, para você não dificultar. Quando você fala com Deus e você não ouve nada, ou não tem uma resposta clara de Deus, Deus está te autorizando a seguir a sua consciência. Ok? Você não vai ficar parado. Você não precisa ficar parado e achar que a vida parou. Oh Deus, eu estou 3 anos aqui parado. Estou esperando o céu abrir. O Senhor falar para mim, mandar o anjo. Já vai para 4 anos que eu estou parado aqui sem fazer nada. Aí você, na verdade, não entendeu o mistério. Quando Deus não fala de forma sobrenatural, Ele te autorizou a usar essa caixinha que você tem aqui em cima. Tem uma coisa dentro aí chamada cérebro dentro da sua cabeça, que é feito para usar, por isso que é tão complexo. Então usa a sua inteligência natural, a sua habilidade e vai fazendo as coisas, tá? Age, porque Deus está respaldando a sua intuição para você realizar coisas, porque Ele sabe que você é capaz de realizar de forma certa. Então tirei todo mundo do escuro. Vai ficar parado? Tem 10 anos que você está parado. Se o varão não vem, você vai atrás. Entendeu? Vai. Ué, você fica... Esperei pacientemente no Senhor. 15 anos. Nossa. Já pensou se eu me movesse assim, não fazia nada? A pessoa fala assim, pastor, você vai fazer aquilo lá por quê? Eu falei, porque eu quero, deu vontade. Estou fazendo, estou sentindo que é lá. Então vamos fazer. Aí fala, mas Deus falou, não. Quando Ele quer falar, Ele fala. Tem coisa que Ele fala. Para me tirar do meu emprego, Ele teve que falar comigo. Teve que falar claramente, senão não saía. Porque era uma coisa necessária para aquele momento. Mas tem coisa que... Assim eu olho e falo assim, acho que é o momento da gente fazer isso. Eu confio muito no que Deus ministra direto no meu coração. E vamos seguir, a igreja é isso. Metodista é resultado disso. É resultado disso, porque a hora que você se move através da nuvem, mas quando a nuvem vai para trás, o que aconteceu com o povo? Tinha um anjo, tinha uma nuvem guiando, mas teve um momento que foram tudo para trás, não via mais nada. Aí o que a gente vai fazer? Moisés foi chorar para Deus, Deus falou assim, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Marcha, irmão. Continua marchando.
Agora, tem hora que anjo não vai aparecer na frente para guiar, nem nuvem para guiar a gente. Não tem mesmo. Lembra do Pedro saindo da prisão? Pedro saiu da prisão, o anjo com a mão agarrada nele, puxando. Chegou num ponto que o anjo soltou. Está na Bíblia isso? Tirou ele de forma sobrenatural da prisão, abriu automaticamente as portas da prisão, mas chegou num ponto da saída que o anjo soltou a mão dele e foi sozinho. Sabe para onde que ele foi? Para a igreja. O povo estava tudo numa casa orando, lá era a igreja. E fez isso voluntariamente. Ok? Está bem entendido isso? Então não dá para a gente ficar parado. Versículo 19 e 20. Está claro aqui que uns não tiveram coragem de anunciar as boas novas de Jesus para além dos judeus, mas outros tiveram, porque tiveram ousadia para seguir o Espírito Santo. Versículo 21, olha o resultado: e a mão do Senhor era com eles. Legal, né? A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então está aí o fruto, ou o resultado de acreditar naquilo que Deus estava fazendo. Eles acreditaram. Está aí o fruto. Versículo 22 a 24. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, um homem de um testemunho poderoso. Barnabé. Enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, o Barnabé viu a graça de Deus, ele se alegrou. Exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Por quê? Que ele convenceu esse povo a permanecer no Senhor? Porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha o testemunho pessoal, a autoridade do testemunho desse homem. Então o testemunho é poderoso, mais poderoso do que distribuir folheto, pode ter certeza. Você tem uma vida que testemunha a Cristo, você viver uma vida justa e correta, é a melhor forma de você testemunhar a Jesus. Aí o que você fala, as pessoas vão acreditar. Certo? Porque elas seguiam muito mais por aquilo que estão vendo. Você fala e elas olham, tá certo. Bom. Então por isso que Barnabé conseguiu. O texto diz que ele exortou a todos a que permanecessem no Senhor. Exortar, vocês sabem muito bem que é animar, tá? Animar. Ele animou o povo, motivou as pessoas a permanecerem no Senhor. Versículo 25 a 26. Partiu Barnabé para Tarso. Foi buscar o Saulo, né? E achando, por que ele foi buscar o Saulo? Porque havia um grande trabalho a ser feito e o Barnabé não queria fazer sozinho. Ele não queria fazer essa obra de evangelização sozinho. E achando, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram. Ensinaram quem? O Barnabé e o Saulo. O Barnabé não ensinou sozinho. Ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então o Barnabé não aceitou fazer o trabalho sozinho. Ele reconheceu o dom de Saulo. Então a gente tem que reconhecer o dom das pessoas e tentar trabalhar todo mundo junto. Tudo bem? Não dá para a gente abraçar o mundo sozinhos. Por isso que ele chamou Saulo, para ajudá-lo. E por causa disso, pela primeira vez, esse povo, os discípulos foram chamados cristãos. Que bom, né? Pela primeira vez, esse povo, os discípulos foram chamados evangélicos, né? Está escrito isso? Quem criou? Nós. Evangélico. Nós somos evangélicos. Mas o povo aqui, os discípulos foram chamados de cristãos. Semana sentou um cara ali, falou comigo assim: ô pastor, eu estou visitando sua igreja já tem muito tempo. Eu falei, Ele falou, só que eu sou católico, mas sou praticante. Eu falei, que bom, né, irmão? Eu vou comendo pelas beiradas, né? Igual o mineiro.
Falei, que bom, né? Você é praticante, cuida bem da família, é honesto. Tá bom. Tá certo. Isso aí. Um bom cristão, né? Falta uma linhazinha só para ele poder passar para ser um não idólatra. Eu não vou jogar essa oportunidade fora, né? É melhor ele ir pela lei da comparação. Vai lá e vem cá. Vai lá e vem cá. Eu falei, onde você se sentir paz e bem, você fica. Aí ele... É isso aí, né, pastor? Você não tem raiva de católico? Eu falei, sou apaixonado por católico. Melhor raça de gente que tem. Ué. Eu prefiro um católico bom do que um evangélico desviado. Ou raça de gente que não vale nada é evangélico desviado, viu? Você está doido? O católico, ele tem reverência, né? É reverência, é respeitoso. Quando eu faço velório para muita gente, aí você vê a diferença dos católicos para os evangélicos. Evangélico. Tem os cristãos no meio, mas os evangélicos são assim, né? Aí os evangélicos estão conversando fiado, fofocando de um lado. Aí os católicos, o cara tira o boné, fica assim, ó, ouvindo, eles choram, eles respeitam. Aí os evangélicos ficam do outro lado, tudo batendo papo, prestando atenção em nada. Afinal, um povo que já está salvo, né? Para que prestar atenção na mensagem? Um pobre coitado, né? Mas os católicos ficam todo mundo em reverência. Quando termina a mensagem, eles vêm apertar a sua mão. Pastor, que mensagem linda, que bonito, né? Só é de qual igreja? Eu vou fazer uma visita lá. Que bom, né? Entende? A gente tem que parar de achar que os melhores estão dentro das igrejas evangélicas. Por isso que as igrejas são derrotadas. Porque a gente acha, pelo fato da pessoa estar sentada dentro da igreja, que ela é a melhor pessoa do mundo. Nem sempre. Também tem um fenômeno que assim vou falar para provocar vocês. Tem gente que é casado, que tem marido em casa, ou esposa em casa, que não vem na igreja. Vou te contar um segredo, né? Tem muita mulher que fica, meu marido é um desviado, pastor, tem que se converter. Faz uma visitinha para ele, ele é melhor que ela. Você vai perceber. Ele vai dizer, pastor, tenho o maior respeito pelo senhor. Eu vejo o senhor pregando lá na internet. Só não vou na igreja, né? Porque tomo minha cervejinha. Ele vai falar, estou dizendo que você tem que tomar cerveja. Mas às vezes eu tenho que chegar, sabe como é que eu consigo trazer o cara para cá? Quando eu consigo moldar a pessoa, porque é ela que atrapalha. Atrapalha. Fala com o cara, você é endemoniado, você não vai para o céu. Você vai para o inferno, você fica bebendo essa cerveja sua. O cara nunca pisa na igreja porque ele tem um conceito errado da igreja. Homens que atrapalham as esposas virem e mulheres que atrapalham os maridos virem, porque uma imagem ruim da igreja, às vezes o que professa não é o que vive. Estou falando isso com a experiência que eu tenho de mexer com gente. Os caras quando vêm, eu falo, sabe por que você não veio até agora? Porque o dia que você for, você vai ficar, e fica. E são os melhores servos. Aqueles que as esposas falaram mal, que os maridos falaram mal delas, são os melhores que vêm para a igreja, são os mais dedicados. Cansei de ver isso. O cara chega na igreja, abraça a causa, aquela que era crente há 30 anos, não faz nada, falta igreja, com preguiça. Também acontece com os homens. Não se iludam. Não se iludam. Tá? Não se iludam. Isso é o maior engano do diabo. E a gente achar que quem está lá é que não presta. Tem muita gente boa de Deus que está lá fora, só não veio porque nós não deixamos entrar, que nós fizemos uma propaganda errada da igreja, por isso que eles não vêm para cá. Mas se a gente tiver um bom testemunho de vida para a nossa família, eles vão vir. Então a gente tem que deixar de ser falso. Tem um monte de gente falsa que fica dentro de igreja aí aprontando todas, xingando, dando tombo nos outros, desonesto. Testemunho, gente. Não adianta você sentar no banco de uma igreja e ficar aí, que eu sou cristão, que eu estou no hall de membro. Eu não estou no hall de membro, rapaz. O Judas também estava no hall. Não vem com esse papo, não. Então, pessoas, elas têm seu valor. Tá? Tem seu valor. Não adianta você ficar colocando adjetivo nas pessoas.
O resultado do crescimento é a compreensão disso. Vocês vão ver quanto de gente que vai vir hoje aqui em cima desse altar, hoje. Então é entender as pessoas que dá crescimento. Tá? E aqui não é porta larga não, vocês sabem muito bem disso. Não vem falar não, que eu sou extremamente conservador e vocês sabem muito bem disso. Sou extremamente conservador. Mas a gente precisa respeitar as pessoas dos seus momentos. Não vamos desprezar as pessoas. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Não interessa se você fez lá para trás, daqui para frente você é outra pessoa. O que importa é o que você vai ser agora. Você fez lá para trás, não me interessa. Eu não sou Deus. Não quero nem saber. Nem quero saber. Ah, mas daqui para frente, irmão. Daqui para frente. Daqui para frente a gente vê o que vai ser. Tá? Tudo bem, da gente poder entender isso aqui. Ainda estamos lutando contra a religiosidade das pessoas, ainda, infelizmente. Então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Nós somos cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Significa, apesar de ter o tão assim, significa diminutivo, significa um pequeno Cristo. Isso significa cristão. É igual você tem Jesus, chamar a gente de Jesusinho. Só Jesusinho. Nós não somos do tamanho dele, mas nós somos fiote. Entendeu? Compreendeu? É mais ou menos assim. Então, o cristão são os pequenos cristos. São os cristinhos. Então, nós somos os pequenos cristos. Que existe o Cristo maior e verdadeiro. Nós somos os pequenos cristos. Isso é ser cristão. Nós testemunhamos a Cristo. Nós levamos o Evangelho e provamos que Deus existe e que Cristo é Deus. E que Ele ressuscitou. Tudo bem? E esse é o nome que você tem que ter. Então você vai encontrar gente boa para todo lado. Elas precisam só de direção. Só isso que elas precisam. Só de direção e pastoreio. Que o povo, eles são como ovelhas sem pastor. Sem pastor. Tudo bem aí? Tá entendendo? Para fechar, não é? Essa semana uma menina falou assim comigo, eu já terminei aqui, né? Só vou ler o último versículo. Ela falou assim comigo: aí, pastor, a igreja de vocês está crescendo, né? Eu falei, tá. Eu senti ironia, né, na palavra dela, né? Eu falei, tá. Ela falou assim, mas tem que saber qual é qual o propósito desse crescimento, né? Aí, cara criado na rua José Lima, né? Número 25, né? Criado na rua, né, Carlão? Não quero dizer, não. Eu falei assim com ela, aí eu contei aquela história que eu gosto de contar. Eu falei assim, olha, nós temos um sítio, e nosso sítio não tem animal nenhum. Eu falei, do lado tem um cara que cria vaca. Um dia eu fiquei aborrecido com ele, porque as vacas dele quebraram a cerca lá do nosso sítio, todinha, entraram para dentro do nosso sítio lá, invadiram aquele monte de vaca, se cortaram tudo, quebraram, estava todo ralado as vacas do cara, e entraram tudo para dentro do nosso sítio. Aí eu fui falar com o cara, eu falei, rapaz, suas vacas entraram tudo aqui para dentro do nosso sítio. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, a fome é negra. Eu falei, meu pasto acabou, vocês têm. Eu falei, entendeu? Eu falei, ovelha gosta de pasto. E se ela achar pasto, ela quebra a cerca no peito. Ela não quer nem saber. Ah, mas tem que ver que tem que ter os propósitos. Que propósito? O negócio é sobrevivência. Vem com esse papo furado seu de o quê? Tem que ter raiz. Raiz de quê? Você vai enraizar no lodo? Você está afundando ali. Não é raiz, irmão, é fome mesmo. Fome é lei da sobrevivência. Ou a gente atravessa a cerca, ou a gente morre de fome. É lei da sobrevivência, não tem jeito. Pode ser pastor bonito, pode falar bonito, pode ser o jeito que for. Silvio Santos, agora se o pasto está seco, meu amigo. Então é simples assim. Falei, é só, entendeu? Ela falou, entendi. Falei, isso aí, então. Daqui a pouco você está aqui também. Está morrendo de fome também. Ué, gente. Ué, vai fazer o quê?
Fica inventando coisa ainda, filosofia, não, porque tem que ver os propósitos. Propósito de quê? Propósito de quê? Eu quero comer, senão eu vou morrer, mano. É isso que as pessoas precisam para sobreviver. Transicionam para sobreviver. E pode ter certeza, se o passo aqui secar, pula para lá. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E não vai condenar elas não, tá? Não vai condenar não, porque elas vão estar gordinhas do outro lado lá. Você vai ficar falando mal dela, mas tá gordinha, né? Tá gordinha, você está falando mal da ovelha. É isso aí. Então, para de filosofia. Para de falar, nós não temos tempo para essas coisas mais. Não temos tempo mais. Não, porque o sistema, a visão, que é visão? O negócio é fazer a vontade de Deus e ir para onde tem coisa para a gente comer. Se não tiver, então assim, o nosso trabalho aqui não é fazer show, é ficar fazendo pasto crescer toda hora. Não, o povo vai embora. Pode botar o que você quiser aqui, bota a caixa de som bonita, compra som de 1 milhão, mas não cuida da grama não, que você vai ver o que vai acontecer. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, são profetas, tá gente, não é enganador não. Profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, maiúsculo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Ele estava falando e profetizando que ele sabia que isso aconteceu. O profeta estava dizendo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, imperador romano. Com base nas palavras do profeta, versículo 29, os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, com base no que o profeta disse, os discípulos moveram a igreja e determinaram, vamos ajudá-los. Por que vamos ajudar? Porque vai vir fome. Então, todo cristão de verdade, ele deve responder à palavra profética. A gente tem que viver em resposta à palavra profética. Se nós cremos nos nossos profetas, nós temos que responder à palavra profética. Certo? Não é ficar duvidando e achando, não. Essa é a direção. Vamos viver conforme a palavra de Deus na boca dos profetas. Quem recebe profeta no caráter de profeta, recebe galardão do profeta. Você recebe aquilo que você acredita. Tudo bem, gente? Então nós entendemos hoje mais um pouco desse grande mover de Deus, além das paredes do judaísmo, gente que não era circuncidada, mas sim de coração, estão sendo convertidos, povos de tribos, nações e línguas estão se convertendo ao Evangelho. Então, o Evangelho não é meu, o Evangelho é nosso, tá? Para todo aquele que crê em Jesus, não importa quem ele seja, de onde ele veio, o que ele fez, se ele aceitar Jesus como Salvador, nós temos que abrir a porta para eles. E não vem com esse papo de que você tem 30 anos que você está aqui, que isso para Deus não interessa nem uma linha. Tá? O cara que entrou aqui hoje, ou que está aqui há 20 anos, 22 desde a fundação da nossa igreja, tem o mesmo direito que todos. Todo direito. O Pai é nosso, a casa é nossa, tá? Mas eu tenho mais tempo aqui, eu podia já ser pastor. Você não tem chamado para ser pastor, vai ser o irmãozinho que chegou agora. Tá bom? Tem um chamado para ser pastor? Não, é porque eu queria. Você está achando que ser pastor é ser promovido. Ser pastor é ser diminuído, você sabia? É chamado para o sofrimento, se você não sabe. Um convite ao sofrimento. Isso é ser pastor. Pastor, né? Mercenário é fácil. Quando a gente tem uma igreja para a gente ficar rico, é bom, né? Fazer turismo gospel, né? Ir para Israel e parar em Dubai, é bom, né? Gastar 50 mil numa viagem, é bom. Mas pastoreio,
Pastoreio, você tem um WhatsApp que não para um minuto. Uma pessoa que, hoje eu tenho gente que, até de fora daqui, de outra cidade, me liga para dizer assim: pastor, meu filho quer jogar futebol, o que o senhor acha? É isso aí, é o dia inteiro assim. Está em outra cidade, em outro lugar, do outro lado do mundo. Está lá no Sergipe perguntando: meu filho quer jogar futebol, queria a opinião do senhor. Que pastor não tem vida, né? Pastor não é gente, pastor não come, não dorme, nós temos. Então a gente tem que respeitar os movimentos de Deus, respeitar os direitos das pessoas, e não achar que a gente é melhor porque a gente tem tempo de casa. Ok? Às vezes nós servimos bem limpando o chão. Limpar o chão na bênção é melhor do que estar no púlpito na maldição. O que vocês acham? Eu preferia. Se Deus me autorizasse, falasse assim: você pode ficar sentado lá no banco da igreja, eu dou dízimo de 20%, eu prometo. E ficar sentado, sem se preocupar com a vida de ninguém. É a melhor coisa do mundo, né? Mas nós não somos dono da nossa vida, né, pastor Luiz? A gente não é dono da nossa vida. E aí, cada um no seu papel, cada um na sua função. O cara está lá no estacionamento, está na porta, está na cozinha, mas todos estão servindo ao Senhor. E lembrando que o lugar da nossa autoridade é o lugar da nossa posição. O lugar da autoridade é o lugar da posição. Você vê que o Estevão era um diácono e tinha muito mais autoridade que muita gente aqui. Um diácono, não é verdade? Que tinha autoridade, Deus usava em poder e sinais. Fica na sua posição, porque, pastor, está aqui em cima, mas não tem autoridade. Não tem autoridade porque está fora da posição. Talvez tenha que cuidar do estacionamento. Quer ser pastor? Vai cuidar do estacionamento, irmão. Lá, e Deus vai te dar autoridade lá. Você vai expulsar demônio até lá. Então, o lugar da autoridade é a posição que Deus escolheu para nós. Esse é o lugar. Não isso aqui. Isso aqui tem um degrau aqui porque nós somos pequenos. Se a gente fosse grande, não tinha degrau. Se fosse grande, tinha que tirar, né? Tinha que ser para baixo. Então, como nós somos pequenos, bota um degrauzinho para a gente ficar um pouquinho melhor. Mas, pastor é só mais um no processo. É só mais um num processo. É um ponto no processo ali, e é igual a todo mundo. E vamos acabar com esse negócio de idolatria com pastor, de ídolos e poderosos, e gente que está acima da gente, com essa bobeira de honra, né? Porque a honra tem que ser dada na medida. Quando extrapola demais, excesso de exigência de honra, tem que honrar. Tem que honrar, sim, claro. A gente tem que honrar as autoridades, né? Como diz o outro, quando o Elias sobe, a capa desce. Isso é importante, sempre. Então a gente tem que fazer o Elias subir para a capa dele descer sobre a gente, a unção dele. Exatamente, nós temos que pegar as nossas lideranças, as autoridades, e realmente honrá-los, mas sem excesso, tudo na medida, porque daqui a pouco nós vamos criar Deus aqui dentro, criar ídolos, e ídolos diante de Deus é derrubado. Por isso que muito pastor cai, porque vira ídolo, então Deus não aceita, não divide a glória dele com ninguém. Então quem quer subir na altura de Deus vai cair na mesma medida, entendeu? Tudo bem então? E vamos que vamos, oremos. Pai Santo, obrigado por essa manhã na tua casa, mais um capítulo da tua palavra. Obrigado por hoje, nos dê um dia de paz, um dia de prosperidade e uma preparação para a Santa Ceia, para a nossa renovação de aliança, a nossa consagração dos nossos dízimos e ofertas, na tua presença, renovando o nosso pacto com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.